É isso aí, gente. Vamos lá? Mais um bloquinho aqui com direito das obrigações. Olha só, pessoal. Falando sobre a obrigação alternativa ou disjuntiva. Você já sabe que a conjunção ou, lá do português, é uma conjunção alternativa, então pensa nela ao imaginar o que seria uma obrigação alternativa ou disjuntiva. Aqui, como eu já disse, apesar de haver uma pluralidade de prestações, o devedor ele só está obrigado ao cumprimento de uma delas. É o exemplo lá do carro ou da casa, né? Pode cumprir com uma ou com a outra. E aí, olha só. Imagina aqui o seguinte. O devedor tem que entregar o objeto 1 ou o objeto 2 ao credor. Quem vai escolher o objeto a ser entregue? Se o 1 ou se o 2? Se não houver sido estipulado nada, vale aquela máxima do terceiro mandamento do direito das obrigações, in dubio pro devedor. Então, nas obrigações alternativas, se outra coisa não tiver sido estipulado, a escolha cabe ao devedor. É o devedor que vai escolher entre a obrigação 1 ou a obrigação 2. Adcler, mas pode haver estipulação no contrato de que a escolha cabe ao credor? Claro que pode, tá? Mas se o contrato nada dispuser, se nada for estipulado a esse respeito, então a escolha caberá ao devedor. Continuando. Parágrafo 1º, interessante também, ó. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Por exemplo, ó, imagine que eu tenha um devedor que tenha que entregar 4 bois ou 6 cavalos ao credor. É uma obrigação alternativa. E aí, o devedor, ele resolve entregar, já que a escolha cabia a ele, 2 bois e 3 cavalos. Ou seja, ele entregou a metade de uma prestação e a metade da outra. Ele pode fazer isso? Não. O credor não é obrigado a aceitar parte de uma prestação e parte de outra. É o que diz o nosso artigo 252, parágrafo 1º. Tá? Se o credor quiser, ele pode receber, mas ele pode ser obrigado a aceitar? Não, não pode. Parágrafo 2º. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Então, ó, imagina aqui uma obrigação de prestações periódicas. É aquela de trato sucessivo que se repete em vários momentos. Olha só. No momento 1, no momento 2, no momento 3, no momento 4 e no momento 5. Imagine uma pessoa que se obrigue a, durante 5 meses seguidos, entregar a outra o objeto X ou o objeto Y. Então, eu tenho aqui uma obrigação alternativa. Não sendo nada estipulado, a escolha caberá ao devedor, in dubio pro devedor. E aí, nesse tipo de obrigação periódica, o devedor poderá fazer a escolha
em cada período. Ele pode escolher o objeto X aqui, o objeto X de novo no período 2, escolher o Y no período 3, voltar a escolher o objeto X no período 4 e voltar a escolher o objeto Y no período 5. Tá? Ou seja, a faculdade de escolha entre o objeto X e o objeto Y pode ser exercida em cada período, independentemente do que foi feito no período anterior. É isso que diz o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz. Então, pluralidade de optantes. Olha só. Eu tenho aqui o devedor 1 e o devedor 2, tendo que entregar o objeto X ou o objeto Y a um credor. Pessoal, não foi nada estipulado, então a escolha cabe ao devedor. O devedor 1, ele escolhe o objeto X. O devedor 2 escolhe o objeto Y. Ou seja, não há acordo entre os devedores. Não havendo acordo entre os devedores, quem vai decidir? Quem vai decidir? O juiz. Tá ok? Então, não havendo acordo unânime entre os optantes, que podem escolher entre as prestações X e Y, quem vai decidir isso vai ser o juiz. É possível também que um título do contrato defira a opção de escolha a um terceiro. Tá? Então eu tenho o devedor tem que entregar o objeto X ou o objeto Y ao credor. Mas a escolha aqui caberá a um terceiro. Este terceiro que vai escolher se é objeto X ou Y. E aí, o parágrafo 4º nos diz que se o terceiro não quiser ou não puder exercer essa escolha, também caberá a escolha ao juiz. Tá bom? Tranquilo? Continuando, nós temos aqui 4 artigos do 253 ao 256, tratando daquele assunto que nós já vimos no início da aula, quando houver perda ou deterioração do bem. Então, havendo a perda ou deterioração do bem, na obrigação alternativa, o que acontece? Imagina aqui, não havendo escolha do terceiro, tá? Então, imagine que o objeto X ele se perdeu antes da escolha. O que acontece? Depende, teve culpa de alguém? De quem era a escolha? Do devedor, do credor? Ou seja, na obrigação alternativa, a perda de um ou de ambos os objetos ou a deterioração de um ou de ambos os objetos, elas provocam consequências que nós precisamos saber. E aí, essas consequências relacionadas à perda ou deterioração do bem na obrigação alternativa, elas estão sintetizadas aqui no nosso quadrinho. Olha só. Olha que legal. Então, imagina o seguinte. Na obrigação alternativa, se a escolha for do devedor, tá? Obrigação alternativa, escolha do devedor. Olha lá, devedor tem que entregar o objeto X ou o objeto Y ao credor. E eu estou falando de quê? Eu estou falando do perecimento de uma prestação.
uma prestação pereceu, ou seja, uma prestação se perdeu. Houve aqui, ó, a perda do objeto X, da prestação X. O que acontece? Cabendo a escolha ao devedor, e esta perda sendo com culpa do devedor, vai subsistir o débito quanto a outra prestação. Isso sendo com culpa do devedor ou sem culpa do devedor. Ué, Edcler, mas você me disse que, havendo culpa do devedor, haverá indenização por perdas e danos. Eu falei que isso é a regra. E aqui nós temos uma exceção à regra. Nem sempre isso acontece. Então, olha só. Supondo que a escolha seja do devedor e, havendo perda do objeto X, esta perda sendo por culpa do devedor, o que o devedor vai fazer? Vai entregar o objeto Y ao credor. Ou seja, qual foi o prejuízo que o credor teve? Nenhum. Como a escolha caberia ao devedor, o credor não teve nenhum prejuízo. Ele recebeu um dos dois objetos. Ou seja, nesse caso, como o credor não teve prejuízo, não há que se falar em perdas e danos. Beleza, gente? Agora, olha só. Imagina que tenha ocorrido a perda do bem. Agora, ó, foi sem culpa do devedor. O que vai acontecer aqui? Primeiro, que se não teve culpa do devedor, já não há que se falar em perdas e danos. O que o devedor vai fazer? Vai entregar o objeto Y ao credor da mesma forma. Então, quando na obrigação alternativa a escolha cabe ao devedor e ocorre o perecimento de uma das duas prestações, vai subsistir o débito quanto a outra prestação, independentemente de haver ou não culpa do devedor. Tá ok? Tranquilo, gente? Agora, nessa mesma batida, olha só. Eu tenho o devedor, que tem que entregar o objeto X ou o objeto Y ao credor. Tá? A escolha agora, ela é do credor. A escolha é do credor. E o objeto X se perdeu. E esta perda se deu por culpa do devedor. O que acontece aqui? Nós temos duas possibilidades, gente. Tem duas possibilidades, olha só. Duas possibilidades. Quais são? Se o credor, primeira possibilidade, se o credor escolher o objeto X, que foi o que se perdeu, ele vai ter direito ao equivalente acrescido de perdas e danos. Isso seria a escolha do objeto X. Agora, segunda possibilidade. Se o credor escolher o objeto Y, resolve a obrigação. Edcler, não vai ter perdas e danos? Não. Se ele escolher o objeto Y,
Qual foi o prejuízo que o credor teve? Nenhum. Então, o fato do objeto X ter se perdido por culpa do devedor não vai alterar em nada essa obrigação. Ou seja, cuidado, tá? Cuidado. Porque na perda de uma prestação com culpa do devedor, o credor pode escolher a prestação subsistente ou escolher o valor da que se perdeu, acrescido de perdas e danos. Estamos juntos até aqui, pessoal? Show de bola. De Claire, e se a prestação X se perder sem culpa do devedor? Nesse caso, não há que se falar em duas possibilidades. Nesse caso, o que vai acontecer? O credor vai escolher a prestação subsistente. Ou seja, ele vai ficar aqui, ó, com a prestação Y, que é a que continua existindo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos falar agora do perecimento das duas prestações. Olha só, na última linha aí da nossa tabelinha. Se as duas prestações se perderem, então vamos lá. Devedor tem que entregar o objeto X ou o objeto Y ao credor. E aí o objeto X se perdeu, o objeto Y também se perdeu. De quem é a escolha? A escolha aqui, no nosso primeiro exemplo, cabe ao devedor. Então, quando a escolha couber ao devedor e houver o perecimento das duas prestações, temos que ver, teve culpa do devedor? Então, nesse caso, as duas prestações se perderam com culpa do devedor. O que vai acontecer? O devedor vai ter que pagar o valor daquela que se impossibilitou por último, acrescido de perdas e danos. Então, a questão vai trazer um casinho dizendo que X se perdeu primeiro e Y se perdeu depois em um segundo momento. O que vai acontecer aqui? D vai ter, o devedor vai ter que indenizar o credor do equivalente de Y, que é a que se impossibilitou por último, acrescido de perdas e danos. Esse é o nosso exemplo daqui, ó. Tá? Agora, se as duas prestações se perderem sem culpa do devedor, isso vai resolver a obrigação e ponto. Não há o que fazer mais. Se tiver sido pago alguma coisa, esse valor será devolvido. Tranquilo, gente? Beleza? Continuando. Vamos agora passar a escolha para o credor. Olha só. A escolha agora é do credor. Então, houve o perecimento das duas prestações com a escolha do credor. As duas se perderam. Perda e perda. Nesse caso, temos que ver, houve culpa do devedor? Sim. Se foi com culpa do devedor,
o credor ele vai ter direito a exigir o valor de qualquer uma delas, acrescido de perdas e danos. Tá? É isso que diz o nosso quadrinho nesse item que eu acabei de marcar. Por outro lado, se as duas prestações pereceram sem culpa do devedor, o que o credor vai poder exigir? Nada. Nesse caso, a obrigação se resolve. Resolve a obrigação. Se tiver sido pago alguma coisa, obviamente que pede-se o dinheiro de volta. Então, pessoal, essa tabelinha, como eu disse, ela sintetiza aqui, ó, os artigos 253, 254, 255 e 256. E nós temos duas exceções, tá? A regra de haver perdas e danos quando se caracterizar culpa do devedor. A primeira está aqui, ó, na obrigação alternativa. Quando houver o perecimento de uma prestação, a escolha for do devedor e esta prestação perecer por culpa do devedor, não há que se falar em perdas e danos. Porque o devedor vai ter que entregar a outra prestação subsistente. Tá? E quando houver também o perecimento de uma das prestações com culpa do devedor, a escolha couber ao credor e o credor escolher a outra prestação que ainda subsiste, também é um caso de exceção à indenização por perdas e danos quando houver culpa do devedor. Então nós temos aqui, ó, duas exceções à regra de que quando nós falamos em culpa do devedor, consequentemente deve haver perdas e danos. Duas exceções. Fica ligado nisso. Exceções relacionadas com a obrigação alternativa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola. Próximo ponto, ó. Nós temos aqui a obrigação divisível e também a obrigação indivisível. Eu estou aqui com minha garganta seca, então para não quebrar o assunto no meio e aproveitar, dar uma olhada na garganta, vou fazer um pit stop um pouco mais cedo nesse bloco, tá? Mas no bloco seguinte a gente continua. Vai ser bom que a gente não corta, não quebra o assunto no meio. Tá bom? Daqui a pouco eu volto.